Ótimo. Bom dia, Gustavo. Bom dia. Está me ouvindo? Tá falhando um pouquinho. Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, senão vai ficar... Tá ruim o áudio, Wagner? Tá ruim seu áudio, Gustavo. Tá falhando. Só um minuto. Agora melhorou. Melhorou? Ih, agora piorou de novo. Ih! Peraí. Já. Eu estou ouvindo bem aqui, acho que... Eu não sei se é o seu fone. E aí, como é que foi seu final de semana? Tudo bem, graças a Deus. Curtindo a casa, né? Conhecendo a casa, fazendo faxina, É verdade, cara. e acompanhando as notícias aí. Eu acredito que deva ser seu fone, Gustavo. Tira o fone e fala sem o fone. Melhorou? Melhorou agora? Como que tá? Agora tá bom. Tá bom? Tá excelente. Mantenha isso. Estátua não se mexe. Eu alterei aqui o microfone. Que bom. E aí? Então, trabalhou bastante, fez faxina. Preparando aqui para falar, né? Exatamente, isso aí. Passou o final de semana dando uma estudadinha. Exatamente. Vamos falar hoje de contencioso, em época de crise. Você estruturou como, assim, só para a gente... Sem dar spoiler, hein? Eu... Antes de começar, eu vou falar um pouquinho aqui o roteiro que eu fiz, Uhum. né, para a gente conversar. A ideia é contribuir um pouco aí com a experiência do escritório, né? Uhum. Toda essa experiência que a gente tem em gestão de contencioso e contribuir com a nossa forma de gestão, nossa forma de pensamento, né? E no momento de crise trazer a nossa visão do cenário da crise, o que ele impacta na gestão do contencioso, quais são os pontos de atenção, enfim, fazer uma visão geral aí do que nós temos feito na nossa operação e contribuir aí com todos para que o objetivo é realmente tentar somar e trazer conhecimento aí dentro daquilo que a gente faz na nossa operação. Então, Excelente. pouquinho, na hora que você me der o ok aí para começar, eu vou falar um pouquinho rapidamente dos tópicos que eu vou abordar e aí a gente inicia cada um deles. O que a gente tem feito normalmente, Gustavo, por volta de umas 11h05, mais ou menos, a gente inicia-se aí o bate-papo, né? Daí, hoje, como você é o owner, o responsável desta live, a gente teve um detalhe com a Ellen, surgiu uma reunião importante, ela teve que nos abandonar, mas eu acredito que você, né, vocês conversaram bastante esse final de semana, acho que tudo que ela tinha para contribuir acabou passando para você e você vai replicar aqui para o pessoal. Então, normalmente a gente faz isso, a gente fica aqui meio que fazendo um esquenta, e aí, umas 11h05, a gente inicia-se o webinar aí contando, né, explorando o tema do dia. Tá bom. Eu acredito que é fácil falar, mas o episódio que a gente está vivendo é difícil, né? Então, ou seja, vai ter que fazer uma adaptação com relação a esses dias, mas assim,
você está no escritório já há muito tempo, no PG Advogados, hoje fica à frente, né, da parte de tecnologia, assume, né, uma parte com relação ao software do escritório, que é o Brainlaw, junto com outros sócios. Então, assim, contencioso, você tem bagagem para bastante para falar aí, né? Sim, sim. Olha. Eu nasci no contencioso, toda a minha carreira foi feita dentro do contencioso, né? Processo civil, parte civil, enfim. E então, e o PG é um escritório que tem um viés de gestão de contencioso muito forte, né? Uhum. E eu estou no PG desde 2000, 2001, mais ou menos. Já não consigo lembrar exatamente a data, né? E desde sempre participando da gestão do contencioso, liderando as equipes, começando desde de operação, fazendo defesas, elaborando respostas de CIP. Eu entrei no escritório para fazer resposta de CIP, né? Eu sei que tem aí algumas pessoas do escritório que estão ouvindo aí, mas eu entrei no escritório como estagiário para fazer resposta de CIP para um grande cliente que atuava no Brasil inteiro. Naquela época a gente não tinha tecnologia, não tinha, recebia tudo por fax, por correio, não tinha documentos digitalizados, então... E tá entregando a idade aí. Então eu fui passando por todas as etapas da gestão do contencioso, né? Então, hoje, além de estar à frente dessa parte aí de tecnologia do escritório, né, de contribuir com isso, eu também contribuo bastante com os times do contencioso, com os líderes que a gente tem, com o Adriano, que falou aqui já, com a Gabriela Gomes, com o Leonardo Rocha, Maurício Salles, Douglas Ribeiro, enfim, a gente atua aí uma gestão horizontal aí de parceria e sempre de contribuição, de colaboração, que é algo que lá no escritório já há mais ou menos 2 anos a gente abriu muito a gestão. A gente não tem hoje uma gestão centralizada, é uma gestão compartilhada, né? Então, toda a liderança do escritório, não só a liderança, os advogados mais novos, todo mundo tem aí a possibilidade e a participação do dia a dia do trabalho. E com isso a gente acredita muito, já estou até antecipando alguns pontos que eu vou colocar aqui na parte de gestão de pessoas, mas enfim, a gente acaba possibilitando que quanto mais pessoas participem da gestão, mais inovação a gente traz, mais conhecimento a gente compartilha. Então, isso é uma das forças motoras aí que eu vou colocar para que a gestão do contencioso seja algo vivo e como as empresas precisam hoje, né? Entendi. Enfim, mas vou parar de falar, senão eu acabo aqui com o meu speech antes do... Mas legal, Wagner. Acho que Essa é uma é um iniciativa tema, que a é um gente... tema, é um tema muito legal, e super importante para esse momento, né? Não, com Então, certeza. E essa é uma iniciativa do escritório que a gente iniciou aí hoje faz uma semana que a gente começou essa série de webinars e a gente tem aí praticamente, né, mais aí a outra semana inteira, essa e a outra semana inteira com webinars diários. A gente vai ter aqui de tudo um pouco, desde a parte do digital, a gente vai fazer sobre LGPD com a Patrícia, com o Marcelo. O Leandro Bissoli já falou aqui conosco, né? Você bem citou, o Adriano também já falou um pouquinho com a gente. E a ideia é justamente essa, é compartilhar conhecimento nesse novo formato de trabalho, né? Você até falou agora, tô conhecendo a minha casa. Eu confesso que eu também estou conhecendo a minha casa. Assim, tem alguns lugares que eu não ia, não frequentava, e eu estou, sei lá, mudando de lugar para ler, sabe? Assistindo televisão do outro lado do sofá, só você tentando ficar louco, né? Senão você vai ficar meio pilhado ali, meio maluco, cara. Mas essa é a ideia. Bom, Gustavo, a gente já está aí umas 11h05, 11h04, acho que eu vou passar a bola para você. A gente, né, normalmente tem aí 30, 40 minutos de bate-papo, depois a gente abre para perguntas no final e quem estiver assistindo, né, já sabe, a gente vai compilar essas informações aqui e vai disponibilizar por áudio no podcast do escritório, que é o Conectando as Mentes Curiosas.
Daí no final do dia a gente já tem todo esse bate-papo que a gente teve aqui no Spotify, né, nas ferramentas aí de podcast, no Windows, no iPhone, ou seja, no SoundCloud, como a gente vem costumando fazer. E aí depois o pessoal que estiver escutando, já tiver perguntas assim no decorrer da sua fala, pode ir no chat mesmo, pode ir inserindo, que eu vou compilar aqui e no final eu abro essas perguntas para você. Então, Tá Gustavo, bom. a bola está contigo, a batata está contigo. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Enfim, a gente está aqui nesse webinar, né? Quando a gente começou, quando a gente criou o comitê de crise no escritório para definir quais eram as ações que nós faríamos por conta dessa pandemia e de tudo que ela está afetando nas nossas vidas. Uma das frentes que a gente criou foi num time de conteúdo para a gente poder contribuir de alguma forma com esse isolamento das pessoas, com como a gente poderia, com o nosso conhecimento, com a nossa experiência, contribuir com o empresariado nacional, né, com o mundo corporativo principalmente, que é o core aqui de atuação do nosso escritório, como que a gente poderia contribuir para que todos passassem dessa situação da melhor maneira possível. E a gente criou, como o Wagner falou, esse webinar com o objetivo de contribuir. Então, todos os profissionais do escritório estão vindo aqui para falar das suas expertises, das suas experiências. O nosso objetivo não é, de maneira alguma, ensinar, né, mas sim compartilhar e trocar ideias e mostrar qual o nosso pensamento e nossa ideia dos vários temas que a gente vai tratar aqui. Tá? E eu fiquei com a missão de falar um pouco aqui da gestão do contencioso em tempo de crise. Né? Quando a gente fala em gestão de contencioso, né, então, qual vai ser o meu roteiro aqui antes de entrar nisso? Né? Eu vou fazer uma introdução rápida, aí eu vou falar um pouco do cenário que a gente vê em relação a essa crise que a gente está vivendo, quais os impactos desse cenário pro contencioso das empresas e quais são as 4 frentes de atuação principal que a gente recomenda que o gestor jurídico, o gestor empresarial foque para que ele se estruture para esse cenário que a gente vai colocar. Né? Então, falando um pouquinho aqui, vou introduzir um pouquinho a fala, né? Já comecei a falar, né, que a gente está fazendo a nossa parte compartilhando esse conhecimento. Eu sou advogado desde 2002, estou no PG antes de virar advogado, mas sempre muito focado em processo, em gestão. O escritório tem um core muito forte em gestão de contencioso corporativo, né, e eu sempre fui um dos profissionais envolvidos nessa área do escritório. E durante a minha carreira eu percebi que, além do conhecimento técnico, processual, optando por atuar exclusivamente para empresas, que os nossos clientes viam como valor agregado ao conhecimento técnico era trazer conhecimento de business, de gestão, de negócios, né? E eu sempre direcionei a minha carreira muito para isso. Então, já estudei no IBMEC, em curso de gestão estratégica, fiz recentemente um MBA em gestão de tecnologia da informação e sempre estudando muito gestão, estratégia e etc. E o PG, como eu disse, é um escritório que tem mais de 25 anos e a gente, desde o início, a gente trabalha com gestão de contencioso para as empresas. Então, o que eu vou colocar aqui é um pouco do que a gente faz lá dentro, né, que é um dos core importantes do escritório. Tá? E falando do contencioso, eu vejo o contencioso como uma atividade essencial da advocacia empresarial. Dificilmente hoje a gente tem uma empresa que não tem um processo, que não tem uma ação, que não tem um litígio em arbitragem, em outras situações, não tem uma necessidade de gerenciar esse tipo de conflito, seja ele virando efetivamente um processo ou não. Então,
nós entendemos que o contencioso faz parte de uma atividade jurídica que é essencial às empresas. E não é mais uma atividade como eu aprendi na faculdade, né? O direito, a advocacia é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. E hoje, o que os nossos clientes corporativos querem é que sim, que seja uma atividade de começo, meio e fim, né? Que a gente participe como advogado de todas as etapas e se comprometa com a entrega de alguns resultados que estejam em nossas mãos. Então, hoje mudou muito o que o advogado empresarial representa para as empresas e o contencioso não fica atrás disso, né? Hoje o contencioso, como eu disse, é uma gestão essencial das empresas, né? Se você quer conhecer os problemas das empresas, conheça o contencioso dela, mapeie o contencioso dela que você vai conhecer. E quando eu falo que o advogado hoje que atua em contencioso tem que trabalhar no começo, no meio e no fim, né? Porque tem que ter uma atuação de contenção, uma atuação preventiva, tem que ter uma atuação técnica, processual eficaz para o negócio da empresa, não apenas de qualidade, mas eficaz, né? Porque não adianta, a gente fala muito no escritório, e quem já fez reunião comigo, me conhece, eu falo muito isso, não adianta a gente ser um baita técnico jurídico se eu não conseguir converter essa técnica para o benefício do negócio do meu cliente. Então, não adianta eu colocar na mesa uma estratégia processual para um processo que aquele meu cliente está sofrendo, se eu não vislumbrar naquela estratégia processual, além de um resultado positivo no processo, vinculado ao negócio dele, que muitas vezes não é ganhar ou perder o processo, eu também gerar ações preventivas para que ele não tenha mais aquele processo ou que pelo menos ele conheça o risco que ele está sofrendo para que ele tenha aquele processo. Então, hoje, o advogado no contencioso, ele está cada vez mais importante nas operações jurídicas e isso é algo que a gente vem acompanhando de perto. Tá? Então, falando agora um pouquinho do cenário, né, que a gente vê. A gente está vivendo um cenário de crise, que eu, pelo menos, eu tenho 42 anos, nunca vivi uma crise como essa, que a gente está se mostrando que a gente vai passar. A gente tem que ficar em casa, as pessoas pararem de trabalhar, etc. Mas as crises que eu já tive a oportunidade de passar trabalhando, de 2008, 2015, o que a gente percebe, né, de comum nessas crises é que a gente tem uma queda de atividade econômica, um fortalecimento de atividades essenciais, né? Então, atividades que são essenciais, elas normalmente se fortalecem, né? Hoje, a gente tem visto hoje, está tudo fechado, mas atividades essenciais estão evoluindo. A gente vê crescimento nos números de venda de supermercados, né? A gente vê serviços de entrega crescendo bastante, né? Então, as atividades essenciais normalmente têm um crescimento. Por outro lado, a gente vê uma redução de projetos e atividades não ligadas ao core das empresas. A gente, só lembrando que tudo que eu vou falar aqui está muito focado à visão empresarial, tá? Que é o core do nosso escritório, que é atender empresas. Tá? Então, o que a gente percebe é que os gestores, tanto jurídicos, que lideram os departamentos jurídicos, quanto os gestores que lideram as empresas nas diversas áreas, estão todos muito focados em garantir o core da empresa e eliminar ou suspender projetos paralelos de melhoria, de inovação, né, de tudo que existe de evolução e crescimento mapeado para esse primeiro trimestre, pelo menos. Tá? E um impacto forte na empregabilidade, né? Então, isso é algo que deve nos preocupar a todos, né? A gente tem uma preocupação muito grande. Então, a gente tem uma área forte trabalhista no escritório, liberada pela Érica, uma baita advogada que eu admiro bastante, não só por ser do nosso time, mas
é uma pessoa que tem uma visão muito legal nesse viés que eu coloquei, de ser aquela advogada que olha para o problema da empresa, identifica e gera ações em prol do empresário, da empresa, né? E a gente está tendo um suporte muito grande aos nossos clientes para toda tomada de decisão que eles estão tendo que ter nesse momento em relação à empregabilidade. E o Ventura e a Ellen, que são os líderes do escritório, colocam, ó, pessoal, vamos atuar para garantir e para apoiar os nossos clientes para que eles consigam manter as pessoas, né, trazer a lei para que proteja essas pessoas, a gente fazer ações que a gente consiga, de alguma forma, garantir essa empregabilidade. Então, isso tem acontecido bastante. Tá? Isso falando de forma macro. Né? No cenário do contencioso, né, como eu disse aqui, a gente tem uma visão, então, falando aqui, a gente vai ter uma queda de atividade econômica, fortalecimento das atividades essenciais e redução de projetos que não estão ligados ao core da empresa, impacto forte na empregabilidade. A hora que eu olho para o contencioso, eu vejo o contencioso como uma atividade jurídica empresarial cuja gestão de continuidade é essencial no Brasil. Né? Se todos aqui sabem, mas tem alguns números que surgem por aí, então se fala hoje que 80, 85, 90% dos processos trabalhistas que existem no mundo estão no Brasil. Né? Então, não há que se falar numa gestão jurídica empresarial sem ter um foco muito forte em gestão do contencioso. Então, a gestão de continuidade do contencioso é essencial. Então, em momentos de crise, o que a gente percebe é que o contencioso ele se mantém e se fortalece, né, para ser uma área de suporte para as empresas, no sentido de garantir a continuidade dos negócios. Tudo aquilo que não é possível resolver de maneira através de mediação, de conciliação, etc. É importante que os advogados que atuam no time aí de defesa do contencioso olhem para isso como algo estratégico para a companhia, a própria companhia sim. Então, historicamente, o que a gente percebe em momentos de crise é que é o aumento de demanda, necessidade de um gerenciamento próximo do contencioso, pois toda tomada de decisão que as empresas têm que fazer nesse momento, né, no momento de queda de atividade econômica, né, e decisões de contenção, geram algum impacto em contratos, em empregabilidade. Né? É muito difícil que não haja conflitos, que não haja litígios num momento desse. E é importante que a empresa esteja preparada para isso. Tá? Então, toda tomada de decisão que as empresas têm para manutenção da empregabilidade, para a continuidade dos negócios, né, para renegociação com parceiros, com fornecedores, etc. Né, creio que hoje, se não 100%, 90% das empresas estão olhando para esse cenário. É importante que o time de contencioso esteja preparado e participando dessas decisões, né? Porque é ele que depois lá na frente vai auxiliar na solução dessas questões. Tá? E como que a gente se prepara para isso, né? E aí vou entrar aqui no que a gente acredita ser o caminho de preparação para isso. Né? Como que a gente se prepara para atender essa necessidade das empresas, né? Para que o time de contencioso seja o time de suporte para a tomada de decisões e de planejamento para a gestão do contencioso, não só para atual, que está acontecendo hoje, mas para aquilo que a gente vai ter daqui para frente como consequência de tudo que a crise vai trazer para nós. Né? E tem muita coisa positiva que a crise vai trazer para nós, né, que eu estou vendo. Então, só fazendo um parênteses, a gente está aprendendo a trabalhar mais ainda remoto. Né? A gente está vendo que muita coisa que a gente fazia fisicamente, que a gente precisava para fazer fisicamente, pode tranquilamente ser feito de maneira remota. Isso em cidades como São Paulo com certeza vai fazer com que a nossa vida melhore muito. Né?
Por outro lado, ainda vejo que os tribunais estão perdendo essa oportunidade, né? Porque seria uma oportunidade muito legal para que eles efetivamente fortalecessem a digitalização dos processos, digitalização dos atos, das audiências. A gente poderia estar continuando fazendo audiências online, né? Hoje está muito incipiente isso ainda, tem poucas iniciativas, né, disso e é algo. Tomara que estejam pensando nisso internamente para que, se eventualmente esse 30 de abril, até onde estão suspensos, não for o suficiente, a gente vai ter que continuar com os processos, né? Vai ter que garantir a aplicação da Constituição, né? Enfim, então, tomara que esses benefícios que na iniciativa privada a gente já tem colhido, que também a gente consiga colher nos tribunais. Então, desculpa fazer um parênteses aí, mas eu vou seguir aqui. Então, gente, falei aqui um pouquinho do cenário, né, e para a gente se preparar para esse cenário, né, a gente normalmente olha na gestão do escritório para 4 principais frentes de controle e de gestão, que é a estratégia, processos, pessoas e operações. Quando a gente olha para essas 4 frentes e nessa ordem, né, então, eu olho para a estratégia que a gente vai ter com base nesse cenário. Então, a gente mapeia o cenário, mapeia a expertise, define a estratégia. Depois, eu olho para as pessoas e coloco as pessoas, cada uma dentro daquela expertise, no processo que eu vou colocar aqui para vocês. Depois, a gente olha para os processos e, em seguida, a gente olha para as operações. Então, esse é o caminho que eu vou sugerir aqui, que eu vou contribuir com vocês para que a gente siga nesse processo de melhoria. Tá? Ô Wagner, só uma coisa. Pergunta só no final, porque eu não estou acompanhando aqui o chat. Pode deixar que eu estou monitorando o chat aqui. Eu já até fiz passei uma mensagem para todos. Agora, gente, se vocês tiverem perguntas, podem fazer aqui que eu vou compilar isso tudo no chat. Tá bom. Então, vamos em frente. Boa. Então, começar aqui, gente, falar um pouco da estratégia. Quando a gente fala em estratégia, a gente tem falado muito nisso, né? A estratégia, principalmente no mercado jurídico, estratégia para aplicar tecnologia, para melhorar os trabalhos, o trabalho do advogado vai acabar, etc. O que a gente tem visto cada vez mais é que tem cada vez se fortalecido a inteligência humana, né, através de ferramentas de inteligência artificial, de tecnologia, etc. Então, a estratégia ela está na revisão de tudo que envolve a inteligência humana, tudo que envolve a nossa atuação, para que a gente consiga depois aplicar a tecnologia ou aplicar qualquer outra ferramenta de gestão dentro daquilo que a inteligência humana definiu para aquela estratégia que a gente vai seguir. A estratégia é nossa e sempre será. Né? Sempre será a nossa caixinha que vai sair a estratégia. Então, a primeira coisa num cenário de crise desse, né, que a gente recomenda, é o que a gente faz. Quando começou a surgir isso, a gente já fez isso no escritório, né, foi revisar toda a estratégia para a gente adequar a gestão do contencioso nesse cenário de crise que eu coloquei. Então, um cenário que a gente vai ter queda de atividade econômica, aumento de demanda, né, vai ter um impacto na empregabilidade, e nesse caso, essa crise específica, a gente está precisando usar muito tecnologia, a gente tem que estar online constantemente, trabalhando constantemente entre todos. Tá? Então, o time de gestão de contencioso, né, ele tem que identificar e buscar antecipar todos os riscos e possíveis fatos geradores que esse cenário de crise vai trazer para o negócio dele. Então, é importante que o time jurídico, o time do contencioso, olhe e fale, pessoal, fazer um trabalho de brainstorming e ver, ó, a gente está aqui com no âmbito de pessoas, a gente está aqui com uma atuação de redução da carga horária, de redução de remuneração, de cortes de algumas cadeiras, etc. Então, vamos mapear esses riscos aqui que a gente vai ter
para uma possível onda de contencioso. Na parte consumerista, né? Então, cancelamentos de contratos, cancelamento de vendas, problemas de entregas, as lojas fechadas, produtos não têm assistências técnicas, os que não têm atividade através de correio, né? As pessoas estão todas em casa, então a gente vai ter muito essa questão de problemas de venda e de atendimento de pós-venda. Os call centers trabalhando com redução. Se alguém já tentou falar em algum banco, em alguma instituição financeira, o primeiro aviso que eles colocam é: estamos atuando com redução de pessoas, o tempo está aumentado, etc. Você pode ficar horas ali que muitas vezes você não vai ser atendido naquele momento. E eles estão mapeando isso, depois te fazendo um contato ativo para falar com você, né, para esse tipo de atuação. Então, para cada mercado, você vai ter um trabalho de mapeamento de ofensores e de possíveis problemas que serão gerados por conta desse cenário da crise, que devem ser mapeados para que o time de contencioso se prepare para esse processo e gere todas as ações que têm que ser geradas com base naquilo. Que tem que ter sempre 3 frentes importantes de atuação: a preventiva, a reativa e a prescritiva. Então, antigamente o advogado era muito reativo, né? A gente era acionado com o problema e a gente saía para se mexer, né? Para trabalhar, para criar aquela tese, fazer aquele estudo, etc. Hoje a gente tem que se antecipar, a gente tem que prevenir, a gente tem que prescrever, né? Ó, segue esse caminho, se seguir esse caminho, seu risco é menor aqui, é menor ali. Ajudar o empresário e as empresas a mapear seu risco, conhecer aonde eles estão pisando em cada atuação, para se eventualmente gerar um processo, se eventualmente tiver uma questão para ser tratada de litígio posteriormente, ela está totalmente mapeada e sabendo dos riscos que podem ser sofridos, são riscos assumidos, né? Então, sempre com esse viés de preventivo, reativo e prescritivo. O reativo sempre vai existir. O advogado, eu sou de uma época, não sei como que é a formação hoje na graduação, mas sou de uma época que advogado era treinado para ser um bom brigador, né? Um bom litigante, né? Então, na época não se ensinava a conciliar, negociar, resolver, etc. Até que eu fui buscar esse tipo de competência em aula de gestão, né? Em escolas de negócio, não em escolas jurídicas. Hoje já tem uma abertura maior a isso, advogados mais novos já estão participando mais disso. Tá? Aí, identificar esses riscos, nós vamos atuar nessas 3 frentes. Né? Preventiva. O que é a preventiva? Né? Preventiva é basicamente mapeado todo o risco que a gente vai sofrer, os possíveis fatores de riscos, os fatos geradores de novos problemas e novas ações, etc. A gente tem que garantir, o time do contencioso vai garantir o mapeamento prévio de todo o arsenal de fundamentação e defesa da empresa, de mitigação desses riscos. Então, a gente vai preparar previamente quais são as portarias que me fundamentam para eu tomar essa decisão, as leis que podem nos ajudar numa possível ação, né? O kit de documentos que eu vou juntar para garantir que, se vier uma ação por conta daquele problema, eu vou estar preparado para me defender. Então, é um trabalho prévio que a gente tem que fazer, que é muito interessante, porque antigamente a gente não fazia isso. Eu recebia o processo, daí que eu ia definir a estratégia dele. Não. O que a gente tem que fazer hoje é preparar a estratégia antes de receber a ação. Porque a gente está mapeando esses riscos e esses problemas antes deles acontecerem. Ah, mas eu consigo fazer isso para 100% dos problemas? Não. A gente não consegue. Mas 95% dos problemas já são conhecidos, né? Sei lá, dificilmente hoje a gente tem aí uma discussão que nunca houve algo de novidade. Talvez agora a gente tenha nesse cenário, que é um cenário totalmente incerto e imprevisível, a gente não sabe o que vai vir daqui para frente, né? Mas o que a gente conhece até aqui a gente consegue mapear. Né? Então, faz esse mapeamento, né? Cria uma forma de atualizar e gerenciar isso, né? Porque quando
começar a receber os problemas que vocês mapearam, que a gente mapeou, a gente vai retroalimentando esse plano de ação que a gente fez. Ó, pô, a gente achou que esse tipo de arsenal aqui seria bom para esse problema, mas na verdade a gente percebeu que nessa região não está funcionando por causa disso e disso. Então vamos retroalimentar o nosso plano de ação para que a gente consiga atuar em correções de rota e melhorar isso constantemente. Tá? Aí a atuação reativa. A atuação reativa é a gente estar sempre naquele processo atuando da melhor forma, mas também revisando o estabelecimento de políticas de atendimento, de acordos prévios, de recursos, de teses defensivas, de separação de casos considerados estratégicos para o core da companhia. Isso é muito importante, né? A gente separar o joio do trigo, né? Porque você tem aquelas ações que, dependendo do nicho de atuação da empresa, ela precisa ser tratada de maneira diferente, precisa ter um cuidado, porque ela afeta um produto que está no mercado, uma decisão negativa naquilo ali pode impactar em vendas, em incomes das empresas, né? Então, a gente tem que estar muito alinhado ao negócio da empresa para entender isso. E aqui no reativo é a atuação do advogado, que é aquilo que a gente adora, né? Que é fazer audiências, criar as nossas teses, estar atuando no processo, né? Então, a gente tem que incentivar muito os advogados, principalmente os mais novos, nessa atuação, porque aquela ideologia que nós advogados temos, né, muito importante, de que a gente vai fazer as coisas de maneira certa, a gente tem que defender da melhor maneira o nosso cliente, né, mas se a gente tem essa preparação preventiva, preparação prévia, eu chego nesse momento para fazer a defesa para o cliente, eu vou atuar diretamente relacionado àquela necessidade do meu cliente no mercado que ele atua. Né? E a prescritiva, que aí é a retroalimentação das operações e das áreas de negócio das empresas para que elas ajustem e revisem as suas estratégias para que o processo de melhoria contínua ocorra. É aquilo que eu falei. Só chega para nós, advogados de contencioso, o que dá errado. Não chega para nós o que funciona. Não chega para nós o que deu certo. Chega para nós o que deu errado. Ou porque foi uma decisão da empresa de não resolver aquele problema, ou ela passou por todos os caminhos de controle, etc. E nós temos um papel muito importante de retroalimentar as operações e ajudar a prescrever melhorias contínuas dentro das operações dos clientes. Logicamente que esses insights que a gente gera com base no contencioso, eles vão ter uma relação direta de custo-benefício com o business da empresa. Então, quando a gente faz um apontamento que a empresa tem um produto ou um serviço que gera uma contingência contenciosa de 30% do que representa o contencioso dela, e a análise comercial financeira que é feita identifica que aquela situação está dentro do risco mapeado para aquele produto, porque é um produto de sucesso e que movimenta bastante a empresa, a gente tem esse risco mapeado, a gente cumpre o nosso papel de prescrever e melhorar a operação e levantar a bandeira para aquele problema. Aí depois a decisão empresarial ela vai se ajustando com base naquilo. Então, esses pontos que eu queria destacar, principalmente quando a gente fala de estratégia. Né? Então, olhar para mapear riscos, mapear fatos geradores, depois de identificar o cenário da sua empresa dentro desse momento de crise que a gente está tendo, olhar para esses fatos geradores e criar todo o material bélico, o arsenal preparativo que a gente vai ter para defender a empresa ou para negociar com as partes e trazer a melhor solução para todos, né? E atuar nessas três frentes preventiva, reativa e prescritiva, né? Com esse viés muito de business partner advisor, né? O advogado hoje tem que ser um business partner advisor, não adianta a gente ser
aquele técnico jurídico falava data venia, aquela linguagem, aquele juridiquês que ninguém entendia, né? Que hoje a gente vê um pouquinho isso ainda aí, os grandes votos aí dos nossos ministros, mas enfim, quem atua para a iniciativa privada, o que o advogado quer é atividade, começo, meio e fim, né? O que o departamento jurídico quer. A maioria dos departamentos jurídicos hoje respondem para CFOs, respondem para a área financeira, tem lá suas metas financeiras, suas metas de negócio. O CFO não quer saber se aquela tese jurídica é boa, ou é bonita ou não. Ele quer saber se ela vai ser eficiente para resolver um problema do negócio dele. E definindo uma estratégia que foque para isso, a gente consegue entregar essas questões. Tá? Aí, continuando, gente, falando da próxima etapa que a gente tem que mapear num cenário de revisão de processo e tudo. São as pessoas. Definiu a estratégia, a gente começa a olhar para o nosso time. O primeiro passo, né, que eu compartilhei o meu roteirinho aqui ontem com o Adriano, né, que é do nosso time aí, e o primeiro passo que eu tinha colocado aqui era fortalecer a cocriação e coparticipação dos profissionais em todo o processo de crise. Então, a gente tem que cada vez mais ter uma gestão compartilhada, uma gestão de coparticipação, de cocriação, trazer as pessoas para a mesa para discutir, porque eu, tendo uma visão sistêmica, macro, eu não vou conseguir identificar o que aquele profissional nosso, por exemplo, o Diego, que cuida de um cliente importante nosso lá, está vendo no dia a dia ali da gestão dos processos dele. Então, é muito importante que a gente tenha, incentive e cultive esse trabalho de cocriação. E aí o Adriano contribuiu para ele, falou, Gustavo, além disso, tem a parte que a gente pratica muito no escritório, que é da delegação, da autonomia, né? Com a estratégia bem definida, gente, e você tendo um time que realmente está integrado, coparticipando, cocriando, é natural que a delegação e a autonomia ela só traga benefícios, né? Porque ninguém consegue olhar para tudo, ninguém consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas se a gente tem um time integrado, trabalhando em compartilhar, em coparticipar, em co-criar novas estratégias, e que conheça a estratégia desenvolvida, conheça a estratégia do cliente, conheça o negócio do cliente, a gente vai ter um processo constante de melhoria. Tá? Outro ponto em momento de crise que é importante é revisar funções, competências e aderência dessas competências de cada profissional ao processo de trabalho e às novas demandas de crise. Não adianta a gente querer que a tartaruga suba no poste, ela não vai subir. Aí é erro de quem... O erro não é da tartaruga e nem do poste. O erro é de quem está querendo que a tartaruga suba no poste. Então, a gente tem que conhecer o nosso time, tem que conhecer as competências, incentivar as competências fracas para que elas melhorem e fortalecer as boas competências para que elas estejam cada vez melhores. E aderir isso à necessidade que o cenário de crise traz. Mapeados os riscos, mapeadas as estratégias preventivas, reativas e prescritivas, esse profissional do meu time, que é muito bom em negociação, que é muito bom em tratar com as pessoas, que é muito bom em convencer, em mostrar benefícios, etc. Não adianta eu colocar ele na parte reativa, na minha estratégia reativa. Eu preciso dele na minha estratégia preventiva, na minha estratégia de ligar para as partes, de negociar, etc. Vou revisar essas funções, olhar as melhores competências de todos para colocar. Isso eu sei que vou falar, mas isso aí todo mundo fala, mas é uma realidade. A gente procura... A Ellen, que é uma das fundadoras do escritório, ela fala muito isso, fala, decidir sobre pessoas leva tempo. Por quê? Porque você precisa conhecer as pessoas. Não dá para você fazer julgamento sem conhecer as pessoas, suas competências, suas dificuldades, etc. Então, a gente procura fazer muito isso no escritório. E no momento de crise isso é muito importante, porque quanto mais a gente priorizar as competências de cada um, mais resultados benéficos a gente vai trazer para a nossa estratégia de crise. Então, isso é fortalecer o processo de comunicação,
Então, abrir o canal com todos os profissionais, né, para fortalecer o senso de pertencimento, maximizar a abertura para inovação e melhoria constante, né? Então, a gente tem que estar incentivando as pessoas a olhar com um olhar crítico para aquilo que a gente definiu de estratégia. A estratégia não é 100% estabelecida. Ela tem que ser revisada, tem que ser reolhada, tem que ser retratada. E quem está na operação no dia a dia tem insights maravilhosos que podem nos ajudar com isso, né? Então, trazer isso, né, conversar com o cliente, não só com o jurídico, mas com as áreas de negócio do cliente, ver quais são as dores deles, identificar quais são os problemas. A gente preza muito por isso no escritório, de conhecer as áreas de negócio dos nossos clientes, né, estar próximo às áreas de negócio, logicamente, como braço estendido do departamento jurídico, mas olhando para o negócio, porque olhando para o negócio, eu vou conseguir gerar ações no dia a dia que melhorem isso. Tá? E realizar correções de rota. Isso é constante. Se criando esse processo contínuo de prevenção, de reação, de prescrição, de melhoria contínua, de revisão das pessoas, de cocriação, de coparticipação, você vai ter rotas para corrigir constantemente e também para decidir por pessoas. É um momento de crise, normalmente é aquele momento que a gente olha para as pessoas e fala, poxa, está aqui, essa é a minha equipe, esse é meu time, eu tenho esse budget para cumprir, tenho esse compromisso com os meus clientes, internos, externos, o que seja, né? E eu preciso definir sobre pessoas, preciso decidir. Eu preciso desse time dessa forma, com essa quantidade, separado dessa forma, quais são as qualificações que eu preciso, eu tenho todas essas qualificações aqui dentro, né? Eu preciso orientar, preciso qualificar, preciso fazer um mentoring. É um momento de crise, é importante para a gente rever isso, porque se a gente tem que tomar uma decisão que ninguém quer tomar, a gente precisa fazer ela da melhor maneira possível. Tá? Em seguida, a gente vai falar aqui de processos e, por fim, operações. Né? Então, eu defini a minha estratégia, mapeei meu status quo de pessoas, identifiquei as melhores competências, coloquei cada um para cuidar de algum tema de crise importante. Eu vou começar a olhar para os meus processos de trabalho. Então, baita momento legal para a gente rever os nossos processos. A gente está todo mundo trabalhando em casa, trabalhando remoto, e é um momento muito interessante para isso. Vamos copiar. E não existe processo, por melhor que ele seja, que não tenha correção, que não tenha oportunidade de melhoria, né? No escritório, a gente tem uma área que está sempre olhando para isso, né, que é a nossa área de Compliance Analytics, e nos ajuda muito a estar constantemente revendo os nossos processos. Nesse momento de crise, a gente está fazendo muito isso. Está tendo reuniões semanais com os times de contencioso, e nessas reuniões a gente está olhando para tudo que a gente faz, quais são os pontos de melhorias que a gente tem que ter, e etc. Wagner, você quer falar alguma coisa? Você apareceu aí? Não quero ser o chato, mas assim, já estamos com 45 minutos aí de webinar. Não sei como é que está seu tempo aí. Quanto mais... Tô caminhando para o fim, vou correr aqui mais 5, 10 minutos no máximo. Tá bom, beleza. Tá? Em relação aos processos de trabalho, então, gente, revisão dos processos implantados para garantir continuidade e identificar melhorias, importante fazer isso. Na sua relação com seus clientes internos, externos, parceiros, etc., revisar esses processos e trazer melhoria para isso. Sempre há espaço para melhorar, sempre há. Estabelecer pontos de controle e painéis de gestão para garantir a aderência dos processos. Então, isso é muito importante. Para você brincar, filha? Claro. Qual brinquedo você quiser, você tem um monte. Não vai que eu deixo todos os bonecos. Pessoal, tem gente falando aí. Tá. Oi, Wagner. Então, vou continuar aqui, socialmente tesourar aqui. Então, estabelecer esses pontos de controle e painéis de gestão. Então, definir minha estratégia, coloquei as pessoas para aplicar essa estratégia
e tem que ter meus pontos de controle, meus painéis de gestão para eu ter a visibilidade disso. A estratégia está indo bem, a gente está fazendo e ela me retroalimentando, né? Uma estratégia importante de se fazer nesse momento é segmentar o tratamento dos casos. Então, casos que afetam o core da empresa, casos que são decorrentes de tomadas de decisões em momentos de crise, casos de dia a dia. Então, separar isso para ter uma gestão efetivamente estratégica e direcionada para cada um dos seus casos que vão surgir, né? E já fazer isso no planejamento, não esperar eles aparecerem, né? Porque as áreas de negócio, os gestores querem receber essas informações rapidamente. Poxa, aquela decisão que eu tomei lá naquele momento, ela já trouxe algum processo? Fica perguntando para a gente, né? Para os gestores internos e para nós que somos... já recebeu alguma ação daquele problema? Já recebeu algum problema? Como que foi o julgamento? Como que está? Já tive... Então, a gente tem que estar mapeando isso. Garantir o estabelecimento de canal de entrada de inovação e sugestão de melhoria contínua, que eu já falei lá em cima e repito aqui. E tecnologia. Não à toa, eu deixei tecnologia para falar aqui no fim, porque não adianta nada a gente falar em aplicar tecnologia na nossa operação da gestão do contencioso se eu não tiver uma estratégia bem definida, se eu não tiver as pessoas, a inteligência humana aplicada à minha estratégia, se eu não tiver os meus processos bem definidos, testados e mapeados, aí eu estou apto a aplicar a tecnologia. A inovação não está na tecnologia, na maior parte das vezes. A inovação está em utilizar a tecnologia como ferramenta de melhoria dos meus processos, dos meus resultados, das minhas atividades, etc. Então, ela não vem primeiro, ela não está à frente das coisas. Ela vem como mais uma ferramenta, uma baita ferramenta, né? Está dando um power forte aí na nossa gestão. Só que se eu não estiver preparado para aplicar, eu não sei o que eu vou fazer com ela. Então, a gente é muito consultado. O que você tem aí de solução de inteligência artificial? Eu falo, cara, inteligência artificial tem um monte de coisa por aí, mas eu tenho muita coisa de inteligência molecular, que é o moleque lá validando um monte de coisa, digitando um monte de coisa e resolvendo um monte de problema para você. A gente começa com inteligência humana, inteligência molecular, depois a gente entra na inteligência artificial. Tá? Então, aí você está preparado para aplicar a tecnologia, aí você vai olhar onde eu posso digitalizar o meu processo, automatizar minhas atividades, né? Aplicar a tecnologia como fim da minha gestão, da minha estratégia, não como meio. Tá? E, por fim, olhar para operações. Aí é onde a gente segmenta toda essa estratégia para a minha realidade, para as especificidades de cada negócio. Então, shopping center, por exemplo, com certeza vai ter uma necessidade de renegociar contratos de aluguéis, contratos com as suas lojas que tem lá dentro, que são obrigadas a ficar fechadas, não estão faturando, pagam com base em faturamento, o shopping também não vai receber, não vão querer pagar, então isso vai ter um aumento de demanda para nós advogados, para a gente resolver esses conflitos e solucionar isso previamente, mapeando. O setor de turismo, que a gente tem visto bastante, aí, inclusive foi o tópico aqui do webinar do Adriano, com esse monte de cancelamento de viagens, de cancelamento de voos, etc., que não é culpa, não é dolo das empresas envolvidas no mercado de consumo, mas com certeza terá uma onda que vai vir de problemas com base nisso. A gente atua para o mercado de turismo, a gente já tem visto algumas coisas acontecerem. As pessoas, antes mesmo de virar o que virou, já tinham liminares, como o Adriano colocou, pedindo cancelamento, etc. Redes de restaurantes que estão fechadas, né? Então tem um contingente trabalhista gigante para ser tratado, né? Com queda para zero de faturamento. Varejo também afetado, né? Lojas fechadas. Né? Então, aí a hora que a gente entra em operações, a gente vai entrar na especificidade de cada mercado para a gente segmentar tudo que a gente falou até aqui. Olhar para as regulamentações, portarias e legislações. A gente viu aí que o CNJ suspendeu
prazo até 30 de abril, né? Mas as distribuições de ações continuam, né? Só que o cliente não vai conseguir chegar no advogado para distribuir ação, chega online, hoje tudo é online, então a gente ainda não sentiu uma queda de acionamento, mas, né, por conta dessa questão da suspensão, né, publicações ainda têm acontecido, né, o que a gente recomenda e a ação que a gente tomou internamente no escritório é não parar, não aderir à suspensão de prazos, cumprir tudo aquilo que é possível cumprir, que a gente tem os subsídios dos nossos clientes, que nossos clientes estão de acordo, que a gente pode seguir, etc. Porque se eventualmente volta tudo dia 1 de maio, vai vir aquela onda gigantesca de coisa e a gente tem que estar preparado para aquilo, né? Então, nossa recomendação é essa, os PROCONs ainda em atividade, são empresas que têm relações fortes de consumo, todos os PROCONs ainda estão em atividade, autuando, a gente tem clientes sendo autuados porque estão por conta de venda, de problemas de supostas, na visão do cliente, abuso de preços, etc. Então, já tem bastante coisa acontecendo nesse sentido. E olhar, né, na sua operação o que você pode aplicar de tecnologia para cada uma dessas questões, né? Então, soluções aderentes às necessidades e realidades de vocês, monitoramento de novas ações e reclamações, é algo que a gente está vendo entrar forte, né? A gente tem auxiliado muitos nossos clientes nesse momento de entrada de novos processos, porque como está todo mundo trabalhando remoto, não tem ninguém nos escritórios para receber intimações, para receber oficiais de justiça, para receber o que tem que ser recebido ali, citações, etc. Né? Também chegam por e-mail, tem as citações eletrônicas hoje, etc., mas ainda não é algo que está fortalecido, então a gente tem ajudado muito os nossos clientes nisso, tanto operacionalizando essa logística para buscar nas sedes deles, quanto monitorando através de ferramentas online que monitoram distribuições, e a gente já baixa isso, já entrega para os clientes diariamente, tanto tribunais cíveis trabalhistas, quanto SINDEC. Sistemas de gestão jurídica corporativa, muito importante nesse momento, a gente trabalhar remoto. No escritório a gente tem o nosso software próprio e hoje ele permite que nossa operação, quando a gente decidiu que a gente ia fazer home office, no dia seguinte estava todo mundo em home office, né? E 100% operando dentro da nossa plataforma online. Então, sem perder prazos, continuando a mesma rotina do escritório dentro de casa. Então, isso é muito importante. E sempre com foco da gente ser, nós, advogados de escritório, sermos aquele parceiro que torna o departamento jurídico mais estratégico e menos operacional. Deixa a operação conosco e a estratégia para os departamentos jurídicos. Então, esse overview que eu queria trazer, gente, espero que tenha contribuído aí com vocês, com o dia a dia, né? Enfim, então fico aberto aí, Wagner, para se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, estou à disposição. Pô, Gustavo, ótimo. Obrigado, cara. Temos sim, temos perguntas. Pessoal, também quem quiser fazer pergunta agora, já estou aqui para compilar também que vocês tiverem. Vamos lá. Diego Campos, Gustavo. Na visão de você, Gustavo, até que ponto a suspensão dos prazos e audiências podem gerar oportunidade de acordos mais favoráveis para os clientes? Ótima pergunta, Diego. Isso é uma estratégia que tem que estar dentro lá quando a gente vai mapear nossas operações, né? Porque com certeza não só a suspensão dos prazos, mas o momento de crise que a gente está vivendo está abrindo uma janela importante aí de conciliação dos processos que já existem, né? Porque está todo mundo olhando aí para isso com esse viés de crise econômica, de não recebimento de valores, etc. Então pode ser um momento importante para abrir essa janela de negociação. Mas isso tem que estar muito alinhado com a empresa, porque tem também a questão da redução da atividade econômica das empresas, e você fazendo muitos acordos nesse momento, ela pode ter que desembolsar valores nesse momento, criar fluxos de cumprimentos nesse momento que podem afetar
a estratégia que ela está tendo ali. Mas é uma baita janela de oportunidade para isso, e quem tivesse preparado e tiver uma contingência preparada para isso, a gente super recomenda que gerem ações específicas nesse momento. Já temos percebido na operação do dia a dia no escritório uma aceitabilidade maior de negociação e acordos, né? Porque está todo mundo muito preocupado com essa queda de atividade econômica, problemas de empregabilidade, etc. Então, os acordos são muito bem-vindos nesse momento. Mas, de novo, temos que alinhar com os nossos clientes e empresas aí para garantir que esses cumprimentos depois efetivamente ocorram, né? E não impactem ali o fluxo de caixa deles. Boa. Tenho mais uma aqui. Gustavo, você acha que após a crise as empresas serão beneficiadas em usar plataformas e equipes de conciliação para reduzir o acionamento, que provavelmente será gigantesco? Se serão beneficiadas, eu não sei, porque hoje a grande maioria das empresas, a gente tem grandes clientes que já utilizam essas plataformas diretamente, tem uma relação direta com elas. Os que não utilizam, a gente faz esse papel internamente, utilizando também essa plataforma. Eu acho que é algo que já estava, né, no ongoing aí das empresas que têm mais volumes, e a tendência é que continue e se fortaleça sim. A gente tem uma característica do nosso povo brasileiro, quando a gente fala em processos consumeristas e tal, o povo brasileiro confia muito, por mais que a gente reclama e fala, a justiça tarda, mas não falha, é muito lerda, tá? Mas o povo brasileiro confia muito na justiça. Então, muitas vezes ele prefere distribuir uma ação, prefere procurar um PROCON do que resolver diretamente com a empresa uma questão que ele já tentou falar no call center. Aí chega o momento que ele se esquece falando, agora eu quero resolver isso e ter alguém para me ajudar nisso. Mas eu acredito sim que é uma ferramenta que tem que ser utilizada, mas tem que ser utilizada dentro da estratégia definida pela empresa. Ela faz parte lá da estratégia preventiva, né, para a gente evitar novas ações, para evitar custos maiores em condenações, né, para conseguir reduzir passivos jurídicos, né? Então, tem que estar dentro da estratégia e muito bem delimitado o que eu vou querer de resultado disso. Né? Não adianta eu utilizar uma plataforma sem ter uma política de resolução efetiva para aquele tipo de problema que eu tenho. E aí você não consegue gerar um resultado positivo para aquilo. Boa. Temos mais uma aqui, Gustavo, do Emanuel Dantas. Gustavo, você acha que foi realmente necessária a suspensão dos prazos processuais até o dia 30 de abril? Você acredita que será prorrogado? Manuel, obrigado pela pergunta. Eu, particularmente, não fui favorável, não sou favorável. Eu estava até discutindo isso ontem com a Ellen, quando a gente estava conversando sobre o webinar, sobre a semana, né? Quais seriam as ações que a gente tomaria. E hoje a gente tem muita coisa online, muitos atos online que acontecem online. A gente poderia ter priorizado a continuidade disso, né? Porque os servidores estão trabalhando, os juízes estão trabalhando. Espero que estejam aproveitando esse tempo para tirar o atraso das coisas, né? Mas não sou favorável. Eu imagino poderia ter suspendido apenas os processos físicos, o que é online, o que é eletrônico. Não sei se tecnicamente não é possível, não sei falar, mas se tecnicamente for possível, eu acho que deveria ter sido mantido. Eu li a portaria do CNJ, não fala em problemas técnicos para operacionalizar as questões eletrônicas de casa, dos servidores trabalhando remoto, etc. Não fala isso lá, não é uma justificativa, mas eu não sou favorável e, por mim, não deveria ter sido suspenso o que é eletrônico. Gostaria muito que retornasse dia 30 de abril. A gente precisa... As coisas estão acontecendo. E se não retornar, a gente vai
estão falando da primeira onda de saúde e da onda que a gente vai ter de economia, né? A gente vai ter uma onda no meio aí de processo, de prazo, etc., que os advogados vão ficar todos malucos. Eu sou favorável, sim, a retornar dia 30 de abril. Eu tenho uma pergunta, Gustavo. Você, no começo do seu webinar aqui, da sua fala, você falou de prevenir, como as empresas podem prevenir. Como estruturar, como as empresas podem estruturar esses dados dela hoje para poder prevenir os eventuais processos no futuro? Tem que ter um software, tem que fazer isso na mão. Eu acho que muita empresa ainda faz gestão pelo Excel, assim, a gente vê essa realidade ainda. E agora, nesse momento onde vão ter aí, é bem provável que tenha um boom de processos, como que ela vai conseguir estruturar esses dados dentro da sua atividade aí, além de estruturar esses dados, ainda cumprir mais prazos e mais demandas? Legal, Wagner. O Excel, né, é uma baita ferramenta, né? Antigamente tinha fábrica de carro que controlava toda a operação no Excel. Então, é uma ferramenta que ainda é muito utilizada, né? Mas hoje se fala muito em analytics, em dashboards, em reportes, né? em gerar informações, mas nada disso funciona se você não tiver dados estruturados. Você falar como estruturar esses dados. E no contencioso, quando a gente fala em gestão de contencioso, que a gente está tratando bastante demanda, bastante informação, né? É a tendência de aumento que a gente vai ter com a crise agora de volume, de novos problemas ainda não mapeados, etc. A minha recomendação é que sim, que tenha um sistema que auxilie nessa gestão, né? Para que um sistema que auxilie na estruturação dos dados, que force o usuário sempre a estar revisando os dados cadastrados, etc. É aquilo que a gente sempre fala no escritório, né? Eu sei que você gosta muito dessa palavra, que é a inteligência molecular, né? Então, no final das contas, quem estrutura os dados é o moleque lá que está digitando, revisando, fazendo o cadastro. A gente tem um time de cadastro muito forte no escritório que é liderado pelo Paulo e pelo William, né? Que são muito focados nisso. Então, né? Porque para você alimentar um BI, para você alimentar um Analytics, etc., esses dados eles têm que vir estruturados. Eles irem estruturados, tem que ter alguém fazendo isso. Hoje tem ferramentas que ajudam nisso. Quando você puxa processos distribuídos automaticamente dos tribunais, várias empresas hoje no mercado que fazem isso, elas já entregam dados básicos do processo, dados jurídicos. Tem empresas que fazem OCR, conseguem mapear algumas informações de negócio, mas grande parte dados jurídicos. Mas para você mapear informações de negócio que gera essa retroalimentação das operações, você tem que ler o documento, tem que entender o negócio da empresa, tem que ter uma estrutura de mapeamento do que você quer mapear, quais são os ofensores, causa raiz, causa real, né? Ter uma árvore de consequência. Então, a gente trabalha muito isso no escritório para ajudar nossos clientes e retroalimentar com as informações. Então, a minha resposta à pergunta é sim, recomendo ter um sistema jurídico. A gente usa lá no escritório o Brainlaw, que hoje é uma ferramenta que está no mercado aí para departamentos jurídicos também, né? Nasceu dentro do escritório, mas hoje é uma ferramenta disponível para isso e ela tem esse foco também muito forte. Quem não tiver, recomendo o Brainlaw, logicamente. Qual que é o endereço do Brainlaw? www.brainlaw.com.br brainlaw.com.br. Boa. E lá, quem quiser consegue navegar, pegar informações. Só acionar ali, mandar mensagem pelo info e consegue receber aí um link de acesso. Ele é focado para departamentos jurídicos, tá? Então, hoje não tem um módulo de escritórios, mas quem tiver interesse de departamentos jurídicos de testar, a gente tem um módulo de teste que a pessoa consegue acessar online, enfim, ver as features que tem. E dá para agendar apresentações. Legal. Tranquilo. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Está aqui. Estamos à disposição, senão vamos aguardar. O último foi agora o Emanuel Dantas. Bom, Gustavo, eu acho que
Queria que você desse aí as suas considerações finais, falasse, quero agradecer aí a sua presença e falasse considerações finais aqui para gente. Bom, Wagner, na verdade, como considerações finais, quero passar uma mensagem de otimismo. Acho que nós estamos passando por esse momento e eu, acima de tudo, eu sou um otimista. Acho que a gente vai tirar muita coisa positiva de tudo isso que a gente está passando. A gente está aprendendo a valorizar coisas do dia a dia, coisas que é aquela vida louca que a gente tinha antes de tudo acontecer, de estar sempre na rua, movimentando, etc. A gente conseguia parar para pensar, para refletir, para olhar para as coisas que estão à nossa volta. Então, acho que, principalmente nas relações profissionais, a gente vai ter muito benefício de tudo isso que está passando. Muitas iniciativas como essa nossa que estão surgindo, de compartilhar conhecimento, as pessoas se ajudarem, etc. Eu queria passar uma mensagem de otimismo, que as pessoas tenham força aí, se segurem, né, e contem aí com o escritório para os temas jurídicos aí que a gente puder apoiar. Todo o nosso time está 100% online, trabalhando como nunca, né? A gente conversa com as pessoas, fala, poxa, eu estou online, mas agora não consigo nem descer para fumar mais, não consigo, né, fazer uma ligação pessoal, que é o tempo inteiro online. Então, está 100% online e à disposição aí de todo mundo para o que precisarem. Então, passar essa mensagem de otimismo aí para todos. Bom, gente, muito obrigado. Gustavo, muito obrigado, valeu. Obrigado, gente. Gente, obrigado. E amanhã temos mais um webinar. Em breve aí a gente passa a programação para vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Valeu, Valeu. Gustavo. Tchau, tchau.